Amém? Irmãos, abram suas Bíblias. Amém, pessoal de tá online aí. Salmo 29, 11. Salmos 29, 11. Amém. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Vou repetir. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa semana eu tive outra oportunidade, né? E eu tenho estado muito feliz porque eu tenho, às vezes, recebido assim, até oportunidade do que falar, né? Que às vezes a gente fica a semana inteira muito ocupado. Mas, graças a Deus, toda semana, Deus tem dado uma oportunidade a gente compartilhar. E, geralmente, esse compartilhar, às vezes, surge algo na hora e eu falo, nossa, se eu tiver a oportunidade de compartilhar, eu vou compartilhar isso. E na sexta-feira eu quero falar exatamente do que aconteceu e sobre isso a gente vai compartilhar. Nessa sexta-feira, eu fui para Uberaba para fazer uma consultoria. E é uma psiquiatra muito conhecida lá na cidade, ela chama Elka. É uma mulher super legal, assim, mulher super astral, super gente boa. E ela, na nossa conversa, a gente estava construindo uma estratégia para o negócio dela. E lá nessa estratégia a gente fala sobre desejo, necessidade e expectativa. Porque o grande segredo de qualquer negócio não é atender necessidade. Aliás, quem atende necessidade, eu costumo dizer que vai vender preço. É aquela coisa assim, eu preciso de um banheiro. Então, custa R$1,90, pode ir lá e usar e tal. Só que desejo é uma coisa que as pessoas, todo mundo tem um desejo, né, sobre algo. Por exemplo, olha para um carro, nossa, eu tenho um desejo de ter um carro assim, né? E às vezes desejos não podem ser atendidos, porque às vezes o desejo é além do que você pode comprar, ou é além da expectativa de quem pode te oferecer lá na hora. Mas o grande segredo de um negócio está na expectativa. E eu falando isso para ela. E ela, nossa, não estou entendendo, me explica melhor. Eu falei, vou te dar um exemplo. Se você chega num restaurante, qual é a sua necessidade? Pensa, Pedro. Comer. Eu não conheço alguém que entra num restaurante e fala assim, então eu vim aqui comprar um avião. Você tem um avião para vender? Não, é meio óbvio. Né? Às vezes, eu até brinco que alguém sem escolaridade, que nunca teve idade de estudar, sabe discernir isso. Se você chegar, se o Matheus estivesse aqui na cafeteria trabalhando, a pessoa entrasse, ele vai perguntar o que você quer comer? Porque é meio óbvio, você entra numa padaria, cafeteria para comprar algo para comer. Né? Só que no caso da comida, qual seria o meu desejo? De repente era um filé parmegiana, né? Aqueles filézão, com batata frita. Mas a expectativa de quem entra no restaurante é o quê? Saciar a fome. Né? Não tem outra expectativa, a não ser essa. Tá certo? Aí eu estava explicando isso para ela. E ela, não, então peraí, agora ficou confuso. Quem procura um psiquiatra tem uma necessidade. Às vezes é fisiológica, às vezes é mental. Todo mundo olha para a pessoa e fala, rapaz, está precisando visitar um psiquiatra. Né? Então, quem vai no psiquiatra tem essa necessidade. Às vezes o desejo de quem vai na psiquiatria lá, às vezes é conseguir ter mais relacionamento com as pessoas, voltar a ter uma vida normal com as pessoas, poder relacionar com as pessoas, de alguma forma ter convivência com as pessoas. Aí eu estava falando com ela sobre expectativa, ela falou, Tiago, qual a expectativa de quem vem em mim? Aí na hora, não sei porquê, eu falei assim, cara, eu acho que, sei lá, equilíbrio, trazer paz. Quando eu falei essa palavra, paz, ela virou para mim e falou, Tiago, eu não acredito nisso. Nossa, na hora que ela falou isso, eu falei, meu Jesus de Nazaré, que oportunidade. Eu não acredito nisso. E eu perguntei para ela, por que você não acredita nisso? Ela falou, porque eu sou psiquiatra. E eu trabalho nisso há muitos anos. E quando você lê o Salmo 29, Deus fez uma promessa. E ali na hora, porque eu já sabia desse salmo, mas na hora eu falei, cara, quem será que está mentindo?
Ou será que é Deus? Ou será que é uma psiquiatra? E eu fiquei pensando. Porque segundo a promessa de Deus, Deus não daria só força, mas Deus daria paz. E na hora que ela falou isso, eu falei, cara, como é que eu vou introduzir o evangelho para essa mulher? E eu lembrei de uma história. Sempre, né? Sempre. E a história é simples, talvez vocês já ouviram, que havia um rei que vivia um estado muito complicado na sua própria vida de paz, ele não tinha paz. E aí ele fez um desafio no seu reino. E o desafio era o seguinte: quem conseguisse desenhar uma imagem que traduzisse paz, ganharia metade do seu reino. Então, os pintores da época falaram, é comigo. Não tem ninguém que vai conseguir traduzir em um quadro paz mais do que eu. E eu contando isso para ela, e ela ouvindo. E aí eu falei que o primeiro pintou assim, uma chegada assim, de praia, numa área assim, com um coqueiro muito lindo. E nesse coqueiro tinha uma pedra do lado, e essa pedra estava amarrada, uma rede amarrada no coqueiro, e o cara estendia a mão assim para pegar o coco. E era uma imagem super linda, gaivotas voando, e isso era a imagem que ele traduziu. Então o rei olhou para aquela imagem e falou, nossa, que imagem linda, mas ainda não estou satisfeito. Acho que alguém pode fazer melhor. E aí veio o segundo, desenhou uma colina no alto, assim, muito bonita, verde. Nessa colina havia uma árvore, uma casa do lado, e do lado da casa havia uma família sentada no chão, comendo do bom e do melhor, né? E ele traduziu assim. E o rei olhou e falou, nossa, que coisa linda. Sabe que, muito bonito, mas eu já vivi isso. Como rei, eu já tive a oportunidade de viver isso. Mas eu não encontrei paz. Será que tem alguém que consegue pintar? E veio um outro. E de repente esse cara pintou uma rocha gigante, assim, gigante. E nessa rocha as águas estavam agitadas, porque estava o céu preto, chovendo, raio. E na imagem, o mar chocava nessa rocha com a maior força do mundo. E aquela imagem feia, né? E ele entregou para o rei. E o rei virou para ele e falou, olha, estou muito curioso, que essa imagem não fala nada comigo. Aliás, ela me deixa mais assombrado. O que você quer dizer com essa imagem? Eu falei, não, rei, essa imagem traduz paz. Ele falou, então é alguma pegadinha, porque eu não estou conseguindo entender. Me explica melhor. Ele falou, simples. Você está vendo essa situação adversa? Tempestade, o mar agitado, os raios, o céu preto. Ele falou, então não é para isso que você vai ter que olhar. Eu quero que você entre e vá mais pertinho do quadro, aqui no meio do quadro, no meio da rocha. Lá nesse buraquinho aqui, ó, nesse buraquinho, tem um passarinho que está alimentando seu filho. Ele olhou, mas o que isso tem a ver? Aí ele falou, então, isso é paz. É você estar vivendo em meio a tantas adversidades e mesmo assim estar confiante e tranquilo dentro da gente. E na hora que eu falei isso para ela, nossa, Thiago, interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei, pois é. O problema é que muitas pessoas têm achado que a paz, falei para ela, é uma condição ou uma situação que eu vivo. Só que na minha fé, se você me permitir falar sobre isso, ela pode falar, e ela já estava se esperando. Para mim, a paz é uma pessoa. E só existe verdadeira paz se você está. E quando eu falei isso, ela ficou totalmente assombrada. Porque talvez nunca ninguém falou assim com ela, né? Porque os psiquiatras também acreditam que, baseado numa teoria de valor chamada Spreng, que é um alemão, eles acreditam que a teoria de valor religiosa é como se fosse um ópio, como se fosse uma droga. Quem disse isso foi, se eu não me engano, foi o Marx que falou isso? Que Karl Marx, né? Que dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, é aquele que deixa ele anestesiado. E eu não falei com ela de uma maneira religiosa, eu falei para ela a respeito de uma pessoa. Então, sobre isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque quando eu cheguei em casa, o Paulo me disse que não poderia estar conosco, me pediu para poder compartilhar, né, pela situação de saúde. Eu falei, eu vou compartilhar sobre isso. E fui meditar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E eu fiquei muito feliz, porque tudo que eu falei para a mulher fazia sentido. Eu falei, caramba, é isso. E aí, meus irmãos, no Salmo 29:11,
A palavra que apareceu aí de paz, na verdade, como ela estava em hebraico, a palavra é shalom. E eu acho que muitos de vocês já ouviram falar shalom, né? Era uma maneira que os judeus utilizavam ou utilizam, não sei, para se cumprimentar. Shalom, né? E a palavra shalom, na verdade, não é só paz, mas é paz entre vós, ou paz convosco, ou seja, em paz, né? Alguma coisa do tipo. Mas a palavra paz, no Novo Testamento, ela é eirene. Eirene, parece nome de mulher, eirene. E em algumas versões, lá na tradução, vai dizer que tem a ver com estado de tranquilidade nacional, ou seja, é como se um país estivesse vivendo não guerra. Isso era também, poderia ser traduzido. Mas outros, que estava escrito lá, dizia que tinha a ver com harmonia e concordância entre as pessoas. As pessoas estavam, de fato, em paz umas com as outras. E outros vai dizer que, na verdade, o paz tinha a ver com segurança, com uma sensação de estar seguro. E outros vai dizer também que paz era um caminho que as pessoas encontravam. Mas eu queria ler alguns versículos com os irmãos, e eu vou pedir para que vocês possam ir lendo junto comigo. Então eu vou pedir, irmão, lê esse, a gente vai lendo, para a gente ter um entendimento juntos do que as Escrituras está falando sobre esse conceito. Letícia, você pode ler para a gente Mateus capítulo 10, versículo 13. Amém. Aqui foram palavras ditas por Jesus ao enviar seus discípulos para pregar as boas novas, ou o evangelho. E Jesus disse o seguinte: vão tranquilos. Ao chegar àquela casa, se a casa for digna, e a questão aqui, eu particularmente acredito que Jesus não estava falando do prédio, gente. Nem a família. Ele estava falando do tabernáculo, o verdadeiro templo que ele inaugurou na cruz do Calvário. Ou, na realidade, ele mesmo era o templo. Então, Jesus estava dizendo que ao entrar naquela casa, e não estava falando entrar no prédio, mas aquela casa, como assim uma casa digna? Fala para mim, como que uma casa pode ser digna? Ela tem que ter quantas janelas para ser digna? Ela tem que ter quantas portas para ser digna? Obviamente, se nós formos entender o que Jesus está querendo usar como figura, ele fala da casa, naturalmente está falando das pessoas. Porque, naturalmente, quando essas pessoas foram pregar o evangelho, não foram só pessoas que estavam dentro de casa que ouviram o evangelho. Houveram pessoas também fora das casas, pelas ruas, que ouviram o evangelho. Por isso, nós podemos sim afirmar que Jesus não estava se referindo a um prédio, ele estava se referindo a pessoas. E uma coisa importante sobre a paz, que está escrito aí, é que essa paz, ela é recebida. Ela não pode ser, vamos dizer, desejada. Ou, eu quero essa paz. Até porque a maioria das pessoas não sabe o que está falando. Essa psiquiatra, como referência, obviamente, ela não sabia o que estava falando. Quando ela disse que não conhece, que ela eu não acredito em paz. Talvez na cabeça dela, ela poderia estar dizendo, não, eu sei, o Buda fala disso, os padres falam disso, os pastores falam disso, mas na realidade, quando eu estou aqui dentro, eu recebo gente que é cristão, gente que é espírita, gente que é católico, e obviamente essa psiquiatra está falando daquilo que ela está vendo. E quando Jesus fala que desça sobre ela essa paz, mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. E, portanto, essa paz é algo que a pessoa recebe, não é algo que ela decide. Nós já aprendemos que a diferença entre decidir e receber é que receber eu ganho algo decidido por outra pessoa, que não por mim. Agora, a pergunta que fica é, essa pessoa era digna porque recebeu a paz? Ou ela recebeu a paz porque ela era digna? Hã? Uma vez eu ouvi um pregador que ele disse o seguinte, que ele tinha ouvido que havia uma pessoa que
e falou, rapaz, eu vou lá no lugar para o evangelho. Aí perguntaram, nossa, mas por quê? Não, porque eu quero levar Deus para as pessoas. Aí esse pregador falou assim, rapaz do céu, você tem coragem de um lugar onde Deus não está? E ele olhou, não sei. Que é o seguinte, isso é mais ou menos igual o que a gente fala sobre o casamento. Nós nunca podemos declarar que eu vos declaro marido e mulher. Ou você já chegou casado, ou não tem o que fazer. Lembra do batismo? Ninguém batiza ninguém. Ou você já chegou batizado, ou não tem o que fazer com você. Da mesma maneira, meus irmãos, quando eu e você vamos pregar o evangelho, anunciar as boas novas, a nossa grande confiança tem que estar que o Senhor já está fazendo. A grande pergunta é, por que então eu devo fazer isso? É uma questão muito simples. O Paulo nunca compartilhou entre nós sobre esse tema, eu tive a oportunidade de ouvir esse tema quando a gente esteve no Chile, que é um tema que chama participação por graça. É um tema de que nós temos que ter a plena convicção que Deus não precisa de mim e de você, mas que por causa dessa plena convicção, Deus faz questão de que nós participemos de algo que Ele está fazendo. Aliás, meu irmão, olha para mim e para a sua vida. O que você fez para alcançar a paz? Você, como qualquer outro ser humano, como eu, por exemplo, estava louco para encontrar algo que pudesse fazer sentido e propósito na nossa vida. Mas a verdade é, o que você fez para alcançar isso? Porque quando alguém compartilhou o evangelho com você, é porque o Senhor já estava fazendo algo. E Ele faz que agora eu e você nos tornemos cúmplices do que Ele está fazendo. É que nem eu costumo dizer, né? Eu fui fazer uma gravação essa semana em Belo Horizonte. Aí teve uma hora que eu falei uma palavra. Nossa, isso é legal, porque o mineiro reduz as palavras, né? É doido demais. Doido demais é doido demais, entendeu? Doido demais. Mas é assim, meus irmãos. Portanto, assim como esses discípulos saíram para anunciar a paz e precisavam ter esse entendimento, eu creio que nós também precisamos ter entendimento do que é a paz. Amém? Pedro, Lucas, capítulo 1, verso 79. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Na minha Bíblia está no caminho. No. E eu fui olhar, a versão no original fala no, né? Porque a palavra no é o mesmo que dizer em. Portanto, meus irmãos, a paz é um caminho que todos nós, sem exceção, temos que estar dentro. É como se eu dissesse que a paz, ela é um lugar. É um lugar que todos nós fomos, de alguma forma, colocados. E aí, quando está escrito no texto, para iluminar, né, porque a palavra iluminar tem a ver com isso, os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Com qual objetivo? Para guiá-los. Guiar o quê? As nossas próprias vidas no caminho da paz. Portanto, a paz é um caminho que nós fomos colocados, sim ou sim. Não é uma opção. Se você é um redimido, se você foi tirado das trevas para a luz, não é uma opção você não estar na paz. E não com paz. Porque na cabeça, provavelmente, dessa médica, paz é algo que eu recebo. Pega aí, Letícia. Aí ela pega. Nossa, agora eu estou com paz. Agora eu vou passar a paz para o outro. Já foi. Agora para o outro. Não. É impossível fazer isso com a paz. Por isso, eu trouxe esse versículo para fazer sentido no versículo anterior. Porque fica, você vai concordar comigo, tem muito evangelho que chega a nos dar que a paz de Jesus esteja com você.
E dá a sensação que ele está jogando uma praga na pessoa, não é? E às vezes, dar paz para as pessoas não era isso, talvez não era a intenção de Jesus quando ele falou sobre isso. Assim como a salvação não pode ser, não é algo que eu ganho, a Bíblia fala que a salvação é uma pessoa. Amém? Oi, por favor. Lá em Isaías 9, o versículo 12, fala: o que andava nas trevas e o grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Está fazendo menção a esse texto, com certeza. Lucas deve estar fazendo referência a esse texto. Amém. Verdade. Muito bom. Fabrício, lê para a gente Marcos, capítulo 5, 33. Meus irmãos, o Haroldo leu Isaías 9, 12. 2. Isaías 9, 2. Tá? Só para ficar registrado para os irmãos aí. Marcos, capítulo 5, verso 33. Isso. Não, na verdade vai ser o 33 e o 34. É porque eu anotei errado aqui. 33 e 34. Então a mulher, temorizada de Belém, anuncia o que dela ser operado. Veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do mal. Amém. Bom, a maioria de nós conhecemos esse texto. E a gente sabe aí dessa mulher que recebeu de Jesus uma cura. E ela ficou extremamente aterrorizada e trêmula, porque ela não sabia o que havia acontecido. Aí vai aparecer a palavra operado, né? E de repente ela se prostra diante de Jesus e declara toda a verdade. O ponto é, quando Jesus vai dizer que a fé dela havia salvado ela, obviamente a gente já leu sobre o tema da fé, não quero aprofundar nisso aqui, mas uma coisa que Jesus deixa em evidência é que quando ele fala vai-te em paz, ele não disse vai com paz. O que de fato levou essa mulher a experimentar tamanha, como é que eu vou dizer, insanidade, né? Loucura, assim, no sentido, nossa, o que aconteceu? Talvez não foi a cura que ela recebeu, mas foi por estar, sim, foi se encontrar em um lugar que ela nunca havia entrado. E quando Jesus disse vai em paz, eu acredito que Jesus não estava se despedindo dela. Jesus, é como se Jesus dissesse para ela: agora vamos juntos eternamente. E vai dizer que você está livre desse mal. Portanto, eu queria destacar nesse versículo que nós não vamos com paz. Ou você está na paz, ou você jamais terá paz. Silas, lê para a gente, por gentileza, Lucas, capítulo 10, versículo 6. Lucas, capítulo 10, versículo 6. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Lucas vai fazer a mesma menção da casa. Se nós lermos aí o versículo 5, vai dizer que em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Mais uma vez, eu não estou achando que Jesus está abençoando casa, prédio. Eu acredito que Jesus está se referindo à habitação que ele faria morada. E aí, meus irmãos, uma coisa que eu vi no versículo 6 que me chamou a atenção é que a paz tem filhos. A paz tem filhos. Está dizendo aí no texto. E se ali houver um filho da paz, ou seja, a paz tem filhos. E me chamou muita atenção esse versículo. Porque, de fato, parece que a paz era outra coisa. Mas a paz tem filhos.
Quero que, Renata, lê para a gente Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 42. Lucas 19. Vamos ler do 42 ao versículo 44. Presta atenção. Proclamou: se tu compreendesses neste dia, sim, tu também te traz a paz. Entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Olha só. Esse texto vai dizer que Jesus, quando olhou para Jerusalém, fala que ele chorou. Acho que chorou, né? Não. Chorou sobre ela. Versículo 41. Quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Meus irmãos, no versículo 42, Jesus vai dizer que o mundo, de alguma maneira, não conseguiu reconhecer a paz. E lá no versículo 44, fala que eles não reconheceram a paz, porque não conseguiram compreender que a própria paz visitou esse mundo. Irmãos, de verdade, todo mundo aqui, sem exceção, conhece alguém rico? Não conhece? Conhece ou não conhece? De conhecer, não intimamente, assim, falando, mas assim, você sabe quem é o nome da pessoa. Eu te asseguro que eu vou te falar. Essa pessoa, se ela não está em Cristo, ela daria tudo para ela viver em paz. Estando em São Paulo, eu tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas muito ricas. Muito ricas. E eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que tira a paz de uma pessoa, chama-se dinheiro. E essa semana, em Belo Horizonte, visitando uma médica, essa médica estava assim, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, quero ficar mais, quero liberdade econômica, que é a palavra que eles usam agora para falar de ganância é essa, liberdade econômica. Mudar o nome, para ficar mais bonito. Eu quero liberdade econômica, papapá. Na realidade, liberdade econômica para ele é o seguinte, eu quero ficar tudo. E eu não quero depender de trabalho para viver. Eu quero depender de quem? Do dinheiro. É como se ele mudasse só de ídolo. Entendeu? Ele saiu do ídolo que é o trabalho, agora o ídolo dele é o quê? Mamon. E talvez por isso que o dinheiro traz tanta falta de paz. Porque você para de depender da única paz. E começa a depender de outra coisa. E nessa conversa com essa médica, uma coisa que chamou a atenção, que ela, preocupada, e de repente ela disse assim, eu quero ter liberdade econômica e qualidade de vida. E é exatamente como o Doctor fala, né? Porque, na verdade, isso é só um merchan para a gente chegar lá. Que é isso que eles compram. Mas aí chegar lá é outra história. Aí eu virei para ela e falei assim, você me permite falar uma coisa? Ela, o quê? O que você está querendo é impossível. Ela, liberdade econômica? Eu falei, não. Ela, qualidade de vida? Eu falei, não. Eu falei, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. E ela, por quê? Eu falei, para você ter qualidade de vida, liberdade econômica, é impossível porque para ter qualidade de vida, você tem que trabalhar menos. De maneira bem simplória. Não estou entendendo. Falei, então deixa eu te contar uma história. Aí eu contei a história do peixe, do pescador. Já contei para vocês? Já contei, não? A história é a seguinte. O cara estava pescando. Acho que eu já contei essa história. E ele pescou um peixão. Quem? Vou ver agora. Não tem ninguém para entrar aqui, não. Não. Não tem ninguém. Senão eu teria visto aqui. Aí, pessoal. O Marcos está olhando lá também. O Marcos está olhando. Aí, pescou um peixão. E eu contando para a médica. Tá. E aí tinha um cara do lado.
E olhou e falou, caramba, lembra do ego? Olha o ego funcionando. Nossa, que peixe gigante. Você costuma pescar sempre assim? Ele falou, não, isso aqui é a cada 5 minutos. Aí o cara falou, meu Deus, é sério, é sério. Rapaz, você já parou para pensar, se você desenvolvesse uma técnica para poder fazer outros pescadores pescar desse jeito? E ele falou, tá, mas para quê? Porque imagina você virar a maior referência aqui na região. Ele falou, tá, mas para quê? Não, porque pensa, depois que você virar referência na região, você vira referência aonde? Na cidade. Tá, mas para quê? Pensa, que aí você vai virar referência em toda a cidade, você vai virar referência no seu estado, imagina Minas Gerais inteira, sabendo quem é você. Tá, mas para quê? Não, porque aí você virou referência do estado, Pedro, você virou referência no país. Pensa, o maior pescador de Minas vira o maior pescador do Brasil. É questão de semanas. Tá, mas para quê? Cara, o Brasil é o maior país da América do Sul. A América do Sul fica assim por você. Tá, mas para quê? Você sabia que a maior necessidade do povo é comida? A China, a Europa, a América do Norte, todo mundo vai querer saber quem é você. E aí, meu amigo, você virou a pessoa mais conhecida do mundo. E o pescador virou para ele, mas por quê? Não, porque aí no final de tudo, você pode comprar um ranchinho, uma vara, e vir aqui pescar e ter uma vida tranquila. Aí ele falou assim, tá, mas para que eu vou fazer tudo isso para cair no mesmo lugar? Então, eu estava explicando isso para ela. Que na cabeça dela, o que ela estava querendo é incongruente. Porque para ter liberdade econômica, você tem que trabalhar como um cavalo. Não existe almoço grátis. A não ser que você vire um traficante, mas isso vai durar só 5 anos também. A vida média de um traficante. Não é verdade, Pedro? Você quer as mães que você conhece lá? Pouco menos. É. Se for o Zé Pequeno, é pouco menos. Mas eu estava explicando para ela, por isso que é incongruente. Porque às vezes, de fato, e aí eu estou falando de mim, falando de todos nós, o ego que nós falamos na ceia faz isso com a gente. Ele não dorme. Ele está constantemente trabalhando, comparando e querendo vanglória, comparando e querendo vanglória o tempo inteiro. E aí eu contei essa história para ela. Aí eu falei para ela, mas tem algo que é muito caro, mas assim, não tem como pagar. Aliás, tem que ser até de graça. E se você experimentar de verdade, isso pode trazer o que você procura. Porque, em última análise, quem quer ganhar muito dinheiro de verdade, ele procura paz. É isso que ele quer. Porque eu estou falando o seguinte, os médicos que eu tenho conhecido em São Paulo, que tem faturado em média 2 milhões por mês, 3 milhões por mês, estou falando de gente que ganha muito dinheiro, gente. A primeira coisa que ele faz quando ganha 1 milhão por mês é comprar um carro de última geração e blindado. Pergunta por que ele fez isso antes. Algo mudou, concorda, Renato? Algo mudou na cabeça dele para blindar o carro. O que será que foi? Medo. Tá vendo que trem doido? Deveria ser o contrário. A segunda coisa que eles fazem é mudar para um condomínio. O muro mais alto possível. E mais grosso possível. Com mais câmera possível. Por que será? Mais medo. E aí, de repente, ele começa a perceber que isso não é suficiente. E aí ele contrata o quê? Seguranças. E eu estava conversando com o médico essa semana que falou, Thiago, ultimamente eu não tenho confiado nem nos seguranças. Eu falei, cara, que loucura, cara. Isso é louco demais. É ou não é? Pensar nisso. E tem muito pobre, financeiramente falando, que está querendo isso. E às vezes o pobre mora no meio da favela, onde é o lugar mais perigoso por metro quadrado, e ele anda de boa. Olha que loucura, cara. Não é incoerente, congruente isso? E às vezes, meus irmãos, os filhos da paz receberam exatamente o que o mundo procura desesperadamente. Só que por infelicidade nossa e por falta de confiança em Deus, nós temos demonstrado para o mundo outra coisa. Houve uma vez que eu estava... Vocês lembram dessa empresa? Nós já éramos irmãos em Cristo juntos aqui. Nós trabalhamos nessa empresa, nós somos sócios dessa empresa e construímos um grande movimento. Vocês lembram que era o Gênesis, né? Eu viajava, a gente montou escritório em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, Belo Horizonte, na Bahia. Vocês lembram disso, né? Essa empresa chegou a faturar 6 milhões de reais e a gente estava envolvido. A gente que tinha, por alguma ocasião, trabalhado para tudo isso acontecer.
Quando a gente foi encerrar, um dos sócios lá que estava com a gente, talvez alguns de vocês conheceram, ele não acreditava que a gente ia sair sem nada. Ele não acreditava nisso. Ele se preparou tanto que ele moveu um processo contra nós. Vocês lembram do processo? E por que ele se moveu um processo? Porque ele se antecipou. Ele queria se antecipar a algo que a gente poderia ir contra ele. Mas eu acho que ele não entendeu por que a gente fez isso. Porque quando eu e o Marco olhamos para o outro, falamos, de boa. Não vai correr atrás de quê? Para que não vai ficar brigando por causa disso? Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos cumprir o propósito que Deus nos chamou. Talvez aquela coisa, se foi bom ou ruim, eu não sei. Deus é que sabe. E nós abrimos mão. E o Marco, por ter essa consciência também, fica até mais fácil trabalhar. Quando a gente olha para essa discussão, fala, tipo assim, vamos eliminar isso antes de vir um problema. E eu vou te falar uma coisa. E a gente vai... Bom, não vou dar spoiler, porque a gente vai ler os versículos que tem a ver com o que eu estou falando. Mas, em resumo, as conversas que eu tenho tido com esses profissionais têm sido muito edificantes para mim. Porque, de fato, às vezes eles estão procurando um oásis. Sabe aquela história do arco-íris? Que no final do arco-íris tem um pote cheio de dinheiro. O povo cria umas teologias, bicho, para ser feliz, que não tem condição. Porque todo mundo sabe que no final do arco-íris não tem pote nenhum. Ou no final do arco-íris você se encontra com Jesus Cristo, ou não vai fazer sentido nenhum você encontrar um pote. O pote que você vai encontrar vai fazer você ficar mais preocupado, mais infeliz. Porque agora você vai gastar mais tempo em preservar o pote do que preservar a sua própria vida. Faz sentido? Vamos lá. Então, como você que leu, né, Renato? 19, Lucas 19. O mundo não recebeu a paz, porque ela não discerniu que a própria paz veio esse mundo. Aliás, o mundo matou a paz. Pelo menos tentou, né? Ela tentou matar a paz. Respondam para mim. É ou não é uma loucura pensar assim? É ou não é uma loucura saber que as pessoas estão desesperadas atrás disso e matam exatamente a paz? E sabe, meus irmãos, eu quero fazer uma analogia com isso. Pode ser que eu e você, em alguma ocasião, também tentamos matar a paz do mesmo jeito. Sabe quando nós matamos a paz? De verdade. É quando ela não é mais suficiente para nós. E se ela não é mais suficiente para você, muito provavelmente ela está morta para você. Em Romanos, capítulo 3, verso 17, é um versículo muito pequeno. Paulo vai dizer que eles desconheceram o caminho da paz. E o importante frisar que Paulo não está dizendo que é um caminho da paz. É o único. Lucas 24, 36. Quem pode ler? Vou pedir para o Haroldo, por gentileza. Lucas 24, 36. Lucas. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes salvou. Paz seja convosco. Amém. Vocês já viram, eu não vou ler todos esses versículos, que Jesus sempre fazia essa declaração. Paz seja convosco. O mais legal é que lá em Lucas vai dizer que o nome de Deus seria... E ele será chamado... Deus de paz. Emanuel. Que quer dizer... Deus seja conosco. Quando eu disse que a paz é Exato. assim,
Exato. O problema é que a paz é uma pessoa. Porque quando Jesus chegava, ele poderia parecer muito estranho para as pessoas. Ele poderia dizer, eu seja convosco. E imagina os fariseus da época. Chegou convencido. Não é verdade? Por isso que quando Jesus vai falar, os exemplos dos versículos anteriores, quando Jesus vai falar para os discípulos chegar, Pai seja entre vós, o Pai seja nessa casa, o que ele está declarando é Deus, Cristo. Que Cristo seja em você. Por isso que não é uma habitação, um prédio, mas é uma morada que ele, de alguma maneira, criou, com as suas próprias mãos. Amém? Então, quando a palavra está escrito Pai seja convosco, o que ele está dizendo é eu seja convosco. Porque eu sou Emmanuel. Deus conosco, Deus com vocês. Por isso que no versículo que nós lemos mais acima, Jesus disse, vai em paz, e não com paz. É o mesmo que dizer, vai com Deus, e não vai em Deus. Porque se você vai com Deus, você é um judeu. É a maneira como eles viam Deus. Deus estava com eles. Mas no Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, diz Jesus, é Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que a chance de você dar errado é muito pequena. Por isso que Gálatas, capítulo 2, verso 20, está escrito, porque com Cristo estou o quê? Crucificado. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive comigo. Vive em mim. Que agora que a vida que eu levo, segundo Paulo, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Estava sobre ele. Amém. Olha só, a Letícia lembrou um versículo de Isaías 53 que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Boa, Letícia. Obrigado, viu? Vou anotar essa 53. Fantástico. Renato, João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Talvez um dos textos mais lidos a respeito de paz. Lê, por gentileza. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Na minha versão está assim, ó. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Ponto. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra da história do quadro que eu falei com vocês? Essa é a história do quadro. Lembra do quadro da rocha? Que estava o bicho pegando, mar agitado, trovões. Esse é o versículo da rocha. Onde os passarinhos estavam escondidos, Pedro? Dentro da rocha. E a rocha é Cristo. E o mais lindo no Evangelho, como o Evangelho não tem cabo solto, a gente fala muito sobre isso, Jesus nos advertiu que tudo ao nosso derredor e ao nosso arredor transparecia tribulação, angústia, desespero, falta, sabe aquela sem luz aquela luz no fim do túnel. Mas ele disse que se nós estivermos em Cristo, é o mesmo que estarmos em paz. Bem?
Dani, você pode ler para a gente, por gentileza, 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, verso 11. 13 e 11, isso, por gentileza. 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoa-vos, consolai-vos, sede com o mesmo parecer, e vivei em paz. O Deus de amor e de paz estará convosco. Amém. Na sua versão, não sei se diferente da Dani, na minha está assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Na sua aparece assim? A sua está assim? A minha aparece. A sua aparece? Alguém mais? Que versão você tem? A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Na minha está assim: quanto ao mais, vírgula, irmãos, vírgula, regozijai-vos. E aqui tem uma coisa importante. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa que para mim é fundamental. Não espere do mundo regozijo. Não espere de alguém que esteja nas trevas alegria. Porque quem está nas trevas pode até ter momentos de felicidade, mas regozijo e alegria só experimenta quem está em Cristo. E aqui é tão importante porque o apóstolo Paulo fez questão de colocar um irmão no meio, para deixar claro que ele está falando com irmãos. E ele diz: regozijai-vos, vírgula, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Mais uma vez, paz não é uma situação que eu experimento. Paz é um lugar geográfico. E esse lugar geográfico, assim como a rua Carlos de Fone, 168, tem um endereço. Esse lugar é Jesus Cristo. E ele continua: vivei em paz, vírgula, e o Deus de amor e de paz será convosco. Sabe, meus irmãos, eu ia falar isso no final, mas eu acho que faz muito sentido falar isso nesse momento. Nós aprendemos que Deus é amor, mas nós também aprendemos que Deus não é ira. Mas a palavra de Deus fala que Deus ira. É ou não é verdade? Mas a palavra vai dizer que Deus está irado, mas Deus não é ira. Portanto, a ira é o quê, meus irmãos? Hã? Não. Não. A ira é uma reação espontânea da santidade de Deus. Agora adivinha o que é a paz? Adivinha o que é a paz? A paz é uma reação espontânea do amor de Deus. Assim como a ira é uma reação espontânea da santidade, a paz é a reação espontânea do amor de Deus. É como se fosse a ira fosse uma reação da justiça, e a paz é como uma reação do amor. Do amor de Deus. Exato. Exatamente. E às vezes a Bíblia vai falar assim: irai-vos, mas não pequeis. Gente, não tá proibido para o cristão irar, não, viu? Mas nós temos que saber irar-vos com o quê? E a Bíblia vai falar: contra toda injustiça. Exato. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que irar contra o Pedro. Mas eu posso irar contra uma injustiça que o Pedro pode fazer. Mas agora a reação de paz não tem limite. Por isso Deus vai dizer: se possível, tende paz com todos os homens.
Porque a paz é uma reação dos filhos da paz. Eu sei que fica meio trocadilho, mas é isso mesmo. Se você é filho da paz, a maneira como você deve reagir é paz. O problema é como que a paz reagiu. Sabe como é que a paz reagiu? Isaías 53. Como uma ovelha muda, foi levado pelos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Sabe como que a gente vai manifestar paz? Sendo sacrificado. Eu dei o exemplo da empresa, que nós abrimos mão. Talvez para ele hoje, que já passou tanto tempo, ele deve estar preocupado. Nossa, por que eles fizeram isso? E eles foram nós somos muito prejudicados, nós dedicamos vários anos da nossa vida a isso. Vocês lembram disso? Foram anos de dificuldade, de investimento, mas como a gente tinha um propósito claro na cabeça do porquê a gente estava fazendo, foi mais fácil, talvez, nos sacrificar, abrir mão de tudo isso. E hoje, a grande revolta dessa pessoa, é que Deus tem nos colocado em lugares inimagináveis, que nós desejávamos lá atrás, que juntos nós não tínhamos conseguido. Lá em Marcos 5, 9, fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus o quê? 5:9. Irmãos, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, faz sentido, né? Está casando todos os versículos. Quando eu disse que a paz tem filhos, né? Aí, ó. Maravilhoso. Top, Renata. Muito bom mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem ainda não leu? Quem ainda não leu? Josi. Gálatas capítulo 5, verso 22. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe, meus irmãos, a paz é um fruto do Espírito. Já houveram várias discussões do que é fruto, né? Para mim, eu resumo de maneira muito simples. Fruto é Cristo sendo formado. Todos esses frutos narrados em Gálatas é Cristo mesmo. Por isso que paz é um fruto, ou paz é um fruto da videira, vamos falar assim, da videira verdadeira. E a videira é Cristo. E o meu pai é o agricultor. E nós damos frutos, para que os frutos permaneçam. Falei um monte de versículo isolado, mas parece que casou no mesmo versículo. Portanto, quando nós, de alguma forma, estamos em Cristo, o fruto dessa relação é paz. Como outros frutos também, obviamente. Amém? Efésios capítulo 2, eu vou pedir para a Letícia, por gentileza, Efésios capítulo 2. Do versículo 13 ao 17. Gente, presta atenção nesses versículos que a Letícia vai ler, porque esses versículos são extremamente importantes para a nossa meditação de hoje. Eu estava até em dúvida se eu começaria a meditação por esse versículo, mas eu creio que está no lugar certo. Vai, Letícia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou
texto profundo, cara. Eu, quando li esse texto, sempre me trouxe muita profundidade. Assim, parece que a gente não consegue alcançar tanta profundidade que o apóstolo Paulo colocou nesses versículos. Mas sabe, meus irmãos, quero destacar alguns pontos nesse texto. Obviamente deve existir vários, mas eu quero destacar alguns. Cristo é a nossa paz. Agora, mais claro que isso, só se desenhar. A própria Bíblia está dizendo que a paz é uma pessoa. Só que a paz, ela tinha um objetivo: destruir um muro. Que fazia o quê? Separação. E essa separação ficou chamada como inimizade, ou seja, inimigos, por toda uma eternidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, a única forma, escuta isso porque isso é importante, a única maneira de alguém experimentar a paz é ouvindo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas, gente, eu estou falando isso porque eu não sei se vocês têm tido a mesma oportunidade que eu tenho tido. Eu tenho estado em cada lugar diferente toda semana, com pessoas diferentes. E isso tem sido muito bom para mim, porque eu tenho percebido a quantidade de besteira que tem sido dito em nome de Jesus. Gente, a maioria dos médicos que eu trabalho é crente. Crente, vai na igreja, dá dízimo. Na verdade, dá oferta. Eles falam que quem dá dízimo é pobre. Tem que dar oferta, senão vai atrapalhar a vida do pastor. Tamanho do dinheiro. Mas pensa assim, sabia? Não, Tiago, se eu for dar dízimo mesmo, eu posso atrapalhar a vida do pastor. Eu falei, tá fácil de resolver. Mesmo como? Eu falei, vamos orar para você perder tudo. Aí você vai ser fiel um pouquinho. Porque o importante não é você dar dízimo. O importante é ser fiel ao Senhor. Só isso. Não. Eu falei, eu já sei onde está o problema, irmão. O problema não é o dízimo, o problema é o seu coração. Olha só, põe a culpa no pastor. O pastor não vai saber administrar o dinheiro que ele tem para dar de dízimo. Rapaz, o pastor não, o pastor devia, o problema é dele. Ué, que trem doido, velho. Não. E aí a Bíblia vai falar, você fica um pouquinho, que no muito, eu vou te colocar. Aí o cara quer chegar no muito, você não foi fiel nem um pouco. Aliás, Deus não vai sacanear com você. A Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar por dentro da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Eu não acho que Deus não vai dificultar a sua entrada. Ele vai facilitar o máximo. Mas, acredito eu que alguns, pela sua graça, experimentarão mais recursos do que outros. Mas não tem a vantagem de poder se beneficiar mais. Mas é poder ajudar mais. Amém? Beleza. Agora, outra coisa que me chamou a atenção no texto, que além desse muro da inimizade que foi derrubado, nós temos que ter em mente que as pessoas estão acreditando verdadeiramente que está tudo bem com Deus. Vocês entendem isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Tentem lembrar disso. E eu quero reforçar isso, porque isso nós já compartilhamos várias vezes. O problema do ser humano não está relacionado a onde ele mora. O problema do ser humano não está relacionado à quantidade de comida que ele tem para comer. E o problema do ser humano não está relacionado à quantidade de saúde que ele tem. Qual é o verdadeiro problema da raça humana? Qual é a condição? Ela está separada de Deus. E eu e o Paulo, nisso nós concordamos em gênero, número e grau. As pessoas estão acreditando, de verdade, que está tudo bem na sua relação com Cristo. Nem com Cristo, com Deus, já de cara. Assim, via, é igual aquelas vias lá, São Paulo, o Fabrício, aquelas vias para chegar em Dom Pedro, tipo assim, 4 pistas para Deus, assim, direto, não tem quem atrapalha. Só que o problema é que aquela pista que você vai chegar vai afunilar, né, o Fabrício? Só que chega. Isso, só que de repente já faz assim, ó, engarrafamento. É desse jeito. Por quê? Porque o caminho é estreito, como a entrada também é. Olha só que mensagem, você pode usar essa analogia para pregar o evangelho. Você está achando que a vida é Dom Pedro, mas de repente já faz assim. E
e o caminho é difícil. Irmãos, a maioria das pessoas que Deus tem colocado na sua vida e na minha vida não é por acaso. Não é por acaso. Eu não acredito, de verdade, que Deus seja um Deus de desperdício. Ele falar assim, não. Agora, Pedro, eu vou colocar uns caras, não é para te encher o saco, para te empurrinhar. Eu aprendi, pelo menos tenho aprendido, Pedro. Sabe como é que você tira esses encostos da sua vida? Prega o evangelho. Rapaz, de duas uma, ele vira seu irmão em Jesus e vai viver uma paz que você também já vive. Bicho, é certinho o negócio. É batata. Olha que oportunidade de mandar os chatos embora. Prega o evangelho. Eu sei de gente que odeia receber visita em casa. E é crente, mas não gosta de receber visita. Aí, ele fica lá, não, porque aí ele vem, Thiago. Aí quando vem, por isso que eu não vou na reunião. Eu falei, então tá fácil. Resolve esse problema. Vira um crente, mas chato. O povo chegou, vamos ler a Bíblia, vai almoçar, vamos orar. Vai chegar a hora que esse cara não volta mais na casa dessa pessoa. Ou, de duas uma, ele vai virar seu irmão, vai querer visitar toda semana. Mas pelo menos você cumpriu o propósito. Gente, é fácil demais resolver os problemas. Pelo menos o seu. O seu dele. Rapaz, vou te falar uma coisa. Quem aqui, antes de conhecer a Cristo, visitou alguma casa de crente? De verdade. Mas era crente. Quem aqui visitou já? Eu já visitei. Fala a verdade, quando você não era crente. E a vontade de ir embora? Não, por quê? Porque você pensa, rapaz, vai entrar e vai falar de Jesus, que ele mudou a vida dele. Não é verdade? Rapaz, é uma dica aqui infalível. Se você quer parar de receber essas visitas encrenca, prega o evangelho para ele. Já que você não quer pregar porque Deus mandou, prega pelo menos por isso. Hã? Esse é o rico. Não, e virar seu discípulo ainda. Já pensou que privilégio? Mas pelo menos agora você pode falar para ele, irmão, vou te ensinar uma coisa no discipular. Para de se encher o saco dos outros. Só que agora, como ele tem o Espírito de Deus, está em paz, ele não vai ficar chateado. Entendeu o problema? Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 17, diz que o grande problema da humanidade não é o estado em que ela se encontra, mas sim o lugar geográfico. Ela está em trevas. E por que ela está em trevas? Porque ela está separada de Cristo e separada de Deus. E por que ela está separada? Porque ele é inimigo de Deus. Simples assim. Irmãos, não existe outra mensagem. Quando Jesus fala para que a gente anuncie o evangelho da paz, a pergunta é o que Jesus está querendo dizer com isso? O evangelho da paz é porque a notícia que eu devo trazer agora, que é boa, é que a inimizade entre Deus e os homens em Cristo Jesus foi resolvida. E legal nesse texto, deixa eu ver se é nesse texto aqui. Cadê aqui? Isso. Olha só esse versículo. Para a criança mesmo. Olha só. Versículo 15. Isto é, e aqui Paulo, obviamente, está fazendo uma referência principalmente aos judeus. E ele fala, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, assim, fazendo a paz. A paz foi feita, meus irmãos. E adivinha por quê? E adivinha por quem? Quem chuta? Sabe por que Cristo fez a paz? Porque ele é o Logos, o agente criacional de Deus. Entende por que Cristo veio? Porque só ele poderia fazer a paz. Ele é o agente criacional. Porque nele foram feitas todas as coisas. E nele tudo subsiste.
quanto está no céu. Amém. Ele fez a paz. Só que ele fez a paz em si mesmo. Portanto, só é possível experimentar a paz em Cristo. Ou seja, dentro dele. O que você escuta fora disso não é paz. Sabe essa coisa que o ego tem feito de você entrar no Instagram e ver o povo lá em Bahamas? E você fala, nossa, que vontade de estar lá. Se eu estivesse lá, eu estava em quê? Em paz. Só que o que você vê no Instagram não é a realidade, porque ele acordou de manhã e brigou com a mulher. Lá em Bahamas. E ele tá puto de raiva. E ele fez um story para ver se relaxa. É uma verdade, gente? Gente do céu, como isso é verdade? Quantos de nós aqui já teve a oportunidade de experimentar um momento de lazer gostoso, viajar com a família e falar, nossa, Deus, obrigado. Eu conto a história lá nos treinamentos que eu fui fazer uma viagem para o Chile e eu peguei uma vara de soltura da Ieda, deixou eu ir uma semana sozinho. E eu peguei o Terbus, que o menino deu um tapa na cabeça, eu já contei essa história para vocês. Que eu lembro que eu estava assim no ônibus e falei, Deus, obrigado pela Ieda, pelo alvará de soltura que ela me deu. Vai lá e dá sei lá, algo para ela, para ficar mais feliz e tal. E eu tomo um tapa na cabeça. Não, não é possível, isso é pegadinha. E o ônibus é o ônibus. É o ônibus, tem que fazer esse viagem juntos, entendeu? Todo mundo. É massa demais. Falei, não é possível. Aí Ieda colocou alguma pegadinha aqui dentro. Ele deve ter ligado para alguém, não é possível. Na hora eu até achei que era um irmão que estava dentro do ônibus, me viu, me deu um tapa na cabeça. Não, era um moleque de 8 anos correndo no corredor. E ele foi daquele jeito até Pucon. 9 horas de viagem. Agora, se eu não estivesse em Cristo, eu estaria com ele. E jogar aí pela janela. Sabe, gente? Às vezes a gente experimenta isso na nossa vida todos os dias. É uma verdade. Tem gente que enche o saco. Tem situações que tiram a gente do sério. Tem momentos que deixam a gente desconfortável. É na verdade. O próprio Jesus falou, no mundo você vai ter o quê? Provações, tribulações. Mas tem de bom ânimo. Rapaz, parece conversa de boi para boi dormir, mas não é. Você pode experimentar, sim, paz em meio às dificuldades. Beleza? Então, outra coisa importante desse versículo. Presta atenção nesse versículo. E pela cruz, a cruz é o meio. Por isso que se você tira o meio, você nunca vai alcançar o propósito, ou a finalidade, ou o motivo de tudo. E tem muita gente tirando o meio. Não, vocês falam muito de cruz. Quem já ouviu isso? É cruz para todo lado. Mas se você tirar a cruz, você tira a única possibilidade. Por isso que no versículo 16 diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Um só corpo. Tendo por ela matado a paz. Versículo 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois. Presta atenção nisso. Um novo homem. Pedro, você tinha consciência que você é o tipo de espécie que não existe no mundo? Se você tem essa consciência. Você tem essa consciência que, por mais que não pareça para algumas pessoas, amigos nossos, todo mundo tem, fala, esse cara aí. Mas, segundo a Bíblia, ele fez você, a mim e todos nós um ser que não existe nessa terra. Cara, pode parir uma mulher lá na China, ou lá no Japão. Tudo isso, segundo a Bíblia, é a mesma coisa. Nasceu um pecador. Mas quando eu experimentei a paz, Deus fez por meio da cruz do Calvário um ser que não existe na terra. E esse ser é formado por você, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. É por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo.
cidadãos do céu. Nós somos feitos de outra linhagem. E por mais que isso pareça, como é que fala? O termo que as pessoas usam. Vocês são que rechaçam as pessoas, não, rejeitam as pessoas. Por mais que pareça isso, mas isso é verdade. Mas isso não deve produzir na gente arrogância. Isso deve produzir na gente gratidão. Regozijo. Está vendo porque o apóstolo Paulo falou regozijai-vos? Sabe por que você precisa regozijar? Porque a paz que excede todo o nosso entendimento fez de você um homem que não existe nessa terra. E toda vez que você estiver caminhando na terra, é um homem que não existe andando. Quem aqui, fala a verdade, quem aqui, eu creio que se você é redimido, que eu creio que você já experimentou isso que eu vou falar. De quando você está numa situação e você faz algo pela pessoa e a pessoa fala assim, nossa, Renato, você não existe. Você já experimentou isso? Uma vez um médico falou para mim, que eu estava pregando para ele, falou assim, tá, beleza, então fala para mim, você faria o que você está fazendo de graça? Nossa, por que ele falou isso? Aí mexeu com... Primeiro que mexeu com os demônios que estavam em volta. Né? Depois mexeu com os anjos que estavam em volta. Cara, nesse dia eu falei, cara, eu vou dar uma de pastor aqui, sim, mas pastor presbiteriano assembleano. O Marco Túlio estava comigo. Eu lembro que o Marco Túlio, um dia você pergunta assim, só o Marco Túlio, ele estava em Atibaia. Quando a pessoa fez essa pergunta, o Marco Túlio fez isso na cabeça. Ó. Ele conta, ele fala, putz, não, e ele brinca, né, que ele falou assim, perdemos a consultoria, porque era 50 mil, já perdemos isso mesmo. Eu virei era uma mulher, eu virei para ela e falei assim, eu estou disposto a vir de graça, com uma condição, que você esteja disposto a ouvir tudo que eu tenho para dizer. E tudo que eu tenho para dizer vai demorar muito tempo. Ai, meu Deus. Mas, gente, olha que desafio legal que a pessoa te deu. Porque ela estava querendo dizer o seguinte, o que você está falando é bonitinho. Eu quero ver se você vive isso na prática. Por isso que ela falou para mim, isso que você está falando, você faria? Eu falei, nossa, como eu faria? E tanto que a gente propôs e ela não quis, ela não aceitou a proposta. Não, deixa para lá. Não. Portanto, meus irmãos, Efésios capítulo 2 está dizendo, você é um novo homem. Você é uma nova. Por isso que eu quero reforçar isso. Quero reforçar isso, sabe por quê? Porque fica... Gente, presta atenção nisso. Fica aparecendo, na prática, no dia a dia, que amanhã é segunda. E amanhã não tem culto. Pelo menos aqui. Deveria ter onde a gente está. Pelo menos aqui não tem, mas onde você está, deveria continuar. Né? É aquela coisa, se você não estava cultuando Deus antes de chegar aqui, o que você está fazendo aqui? Porque é um culto, porque você é o templo, o sacrifício, o sangue, está tudo dentro. Né? Não é verdade? E aí, meus irmãos, fica parecendo que na vida diária e na vida prática, nós ainda vivemos como um velho homem e não como um novo. Romanos capítulo 8, se não me engano, versículos 27 ou 26, se não me engano, vai dizer que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo aí, que a própria criação de Deus, que foi criada, os animais, a terra, está gemendo. E ela está expectosa pela revelação dos filhos. Eu sei que esse texto está falando de outras coisas. Mas quando eu olho para a sociedade, eu vejo que a sociedade está desesperada para encontrar razão e sentido pelo qual ela foi criada. Propósito. Nós já estudamos o propósito eterno de Deus. Por isso, sabe por que essa criação, aí eu estou falando especificamente do ser humano, está desesperado? É porque ele está vivendo uma vida pela qual ele não foi criado a viver. É como você pegar uma faca, e aí o Pedro vai entender o que eu estou dizendo, o Renato vai entender, o Fabrício vai entender, o Haroldo vai entender, o Silas vai entender. É como você pegar uma faca em casa e querer apertar um parafuso. Quem já fez isso?
E fala para mim, e como é que a mulher fica? E como que a mulher fica depois que ela vê o garfo cortado? Como que fica, Pedro? E se aquele talher for um talher de prata ganhado pela bisavó? Sabe que esse talher? Tem uns assim em casa, né? Aí você vai apertar e o cara vê que não tá dando certo, o que faz, sabe isso? Mais força. Aí torna o gato. Tá do mesmo jeito. Sabe por que as pessoas estão vivendo isso? Porque ela foi criada para ser outra coisa, para ser uma chave de fenda, mas ela tá igual uma faca tentando atortar o parafuso. Gente, só o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer luz a isso. Romanos 8,19. Terra gêmea. Já quase que não é usar a chave de fenda, né? Tá vendo? Não, e pior que você usa chave de fenda, depois não tem paz com a mulher. Tá vendo? É a mesma coisa. Não tem paz com Deus. Faz sentido? Vamos avançar para a gente. Filipenses, capítulo 4. Letícia, você de novo. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4 ao 7. Vamos lá. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é a paz que nos guarda. E ela guarda tanto o nosso coração como a nossa mente. E por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe que existe algo no mundo que tira o que, Josi? A nossa paz. Existe algo que pode tirar o nosso coração e o nosso entendimento da paz. Por isso, reforçando, costumo acreditar, e a gente reforça, né, que a apostasia é sim uma possibilidade. É sim uma possibilidade. Por isso, quando o apóstolo Paulo deu um segredinho, como que eu vivo então? Regozijando. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. E aí ele vai falar de umas coisas importantes. Seja a vossa equidade, está na sua Bíblia equidade, na minha está moderação, conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Meu irmão, sabe por que perto está o Senhor? Você pode entender esse texto de duas maneiras. Perto porque o dia se aproxima, ou perto porque ele está dentro. Como é que você vai entender? Na minha opinião, tanto faz. Porque quando eu digo que perto está o Senhor, porque não tem lugar mais perto apertado que dentro de mim. Simples. E porque ele está dentro de mim, eu posso ter uma vida o quê? Moderada. E ele continua falando, não andeis ansiosos. E a gente já falou, né? Quem disse foi o Marcos, eu acho. Marcos da Pedra. Ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. E depressão é excesso de passado. O nosso grande desafio, portanto, é viver o quê? No eterno presente. Estar o quê? Em paz. Em paz. Mesmo que eu esteja vivendo dificuldades, mas eu estou em paz. Por isso, se você está em dificuldade, quem me ensinou isso muito foi o Paulo, nosso irmão Paulo. O Paulo, às vezes, eu vou apertar ele lá, aperta, eu vejo que ele está passando dificuldade. Eu falo, Paulo, por que você não avisou? Eu já avisei para Deus. Cara, eu falei, rapaz, faz sentido. A Bíblia está falando. Olha aí o que está dizendo o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante da congregação, diante dos irmãos, diante de Deus, pela oração, em súplica com ações de graça. Meus irmãos, tem alguém que pode amar mais você do que eu? Deus mesmo.
E o amor dele é perfeito, é bom e é eterno. Tem uma música, eu acho que a Renata uma vez cantou para nós aqui na igreja. Como é que é a música que fala assim? Se eu não tenho, é porque eu não preciso. É algo assim, não é? Canta aí, Renata, para nós. O Senhor é o meu pastor, nada e nada, nada me faltará. Tá vendo? Qual que é então? Qual que é? Eu não sei. Qual que é? Então canta, eu sei. Silas, vai. A música é assim, os irmãos têm vergonha aqui, ó. O Senhor tem muitos filhos. É essa? Qual que é então? O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Forte, hein? Muito forte. E aí, versículo 7. E a paz, tá vendo? E agora, somente agora, depois de você regozijar outra vez, apresentar as suas súplicas diante de Deus, das suas necessidades, e não viver ansioso por isso, porque agora você já entregou na mão de Deus, está na mão de Deus, está no melhor lugar. E agora sim, depois disso tudo, a paz vai guardar o seu entendimento, o seu coração, o seu pensamento. Porque o pensamento, nossa, eu ainda tenho que compartilhar esse tema, né? Eu tenho meditado sobre o pensamento, mas outra ocasião. Maravilha. Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Vou ler para os irmãos. Vou ler o 14. E sobre tudo isto, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Sabe, meus irmãos, eu acho que na sua versão deve ter outra forma, não tem? E a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Porque eu descobri isso no ano 2020. Ela está no ano 2020? Eu estou meio perdido. Eu descobri isso no ano 2020. Descobri o quê? Toda decisão que você toma em que você não está em paz, ela vai te levar à falta de paz. Fez sentido? Tudo que nós fazemos, se a paz de Cristo, que é o nosso árbitro, não está em nós no sentido daquela decisão, muito provavelmente você vai experimentar um problema lá na frente, que é a falta de paz. Conflito, dificuldade. Sabe aquela coisa que você vai fazer e você não está fazendo em paz de verdade? Quem aqui já experimentou isso? Fala a verdade. Só em 2020 eu experimentei umas 8. Mas assim, cabeluda mesmo. Difícil. E eu experimentei um monte de problema depois. Por quê? Impetuosidade. É achar que você realmente pode decidir qualquer coisa. Sendo que na Bíblia nós não decidimos. Nós apenas ouvimos e obedecemos. E termômetro para nós seria o quê? A paz. Essa paz de Cristo é o nosso árbitro para fazer tudo. E essa paz nos dá tanta tranquilidade que ela afeta a nossa própria consciência. E pode ser que a consciência do seu irmão do lado esteja com falta de paz. Você vai falar para ele, irmão, mas eu estou fazendo em paz. Isso deveria ser suficiente para quem está ouvindo. Mas não, nós é palpiteiro, não está dando conta de ouvir a nossa própria vida, que é ouvir a vida dos outros. Não é? Não é verdade? 2 Pedro, capítulo 1, verso... Bom, mas não leu a Bíblia hoje, hein? 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Está escrito: graça e paz vos sejam multiplicadas. Onde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe o que eu descobri? Segundo a Bíblia, que a paz pode ser multiplicada. E sabe como que a paz se multiplica? Mais de Cristo e menos de nós. Mais de Cristo e menos de nós. Porque quando eu experimento o pleno conhecimento a respeito de quem Cristo é e de quem o Pai é, mais paz eu tenho.
mais confiança eu tenho. Sabe onde eu vejo isso? Na minha relação com os filhos. Porque quanto mais o Mateus e a Alice conhecem quem eu sou, mais tranquilos e confiantes eles vão ficar. Então tem momentos que eles estão lá com a barata. O problema agora é a barata. Medo. Pai, falta de paz. Aí o pai vai e mata a barata. Papai, você é o meu herói. Você sabe que na nossa relação com Cristo vai ser sempre assim? Só que eu vejo Cristo como um anti-herói, porque ele morre. Ele ressuscita. Mas a maneira como ele é o nosso herói é totalmente diferente. Porque esse herói vai deixar a gente, às vezes, passar por situações para que a gente possa experimentar, ou viver, ou conhecer o verdadeiro Pai que nós temos. Porque tem situações que a gente entra, fala a verdade, que a gente experimenta um momento que a gente fala, rapaz, só Deus agora. Rapaz, era para ser só Deus desde o início, mas só que você é cabeça dura, tem que experimentar só Deus agora. Porque se você experimenta no começo, talvez você não estava nessa fria que você se meteu. Mas como você não colocou Deus no início, você vai ter que colocar Deus ou no meio, no fim. De um jeito ou de outro. É igual chegar no médico. E aí você experimentou 50 médicos. E todos vão que você vai morrer. Aí no último, aí você encontra um evangélico no último, no fim da vida, assim, cara, rapaz, é só Deus na causa. Rapaz, era para ser lá no começo, você botou Deus lá no final. Ó. O problema é que era para ser só Deus. Então quando você chegar no médico, o médico te desenganar, fala, rapaz, você tá bom, rapaz, você não tá entendendo. Eu sou filho da paz. Ó. E eu estou em paz. Não, mas eu falei que você vai morrer. É isso mesmo. É exatamente isso. Por isso que eu continuo em paz. Mano. Gente, tem gente que perde a paz por falta de um prato de comida. Tem gente que perde a paz por falta de um emprego. Tem gente que perde a paz porque a torneira está gotejando. Tem gente que perde a paz porque o filho está com febre. Tem gente que perde a paz porque às vezes não tem o carro que queria ter. Tem gente que perde a paz que não mora na casa que gostaria de morar. Tem gente que perde a paz porque o irmão não deu bom dia. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que falta para você e para mim? Conhecer mais a respeito disso. Sabe o que falta para você e para mim? Parar de ver menos Netflix e assistir mais as histórias que a Bíblia conta. Assistir mais as experiências que Deus pode nos dar vivendo a vida. Porque às vezes as experiências que Deus vai dar para você lá no dia a dia é a oportunidade que você tem de experimentar a paz. E você é o mais confuso no meio do trabalho. Você é o mais complicado. Você é o mais complexo de todo mundo. E aí, meu irmão, vou te falar uma coisa. Não adianta você depois pregar o evangelho. Não. Ninguém vai acreditar no que você está falando. Se nem você vive o que você está pregando. E a pessoa... Eu lembro agora que a gente foi fazer uma consultoria. O Marco Túlio sempre faz. O Marco Túlio é sacana. Ele sempre faz essa pergunta. Por que você contratou um doutor? Sabe o que as pessoas têm falado? Porque eu sinto segurança em vocês. Aí eu vi o Marco Túlio e falei, Marco Túlio, cuidado. O que você senta para o seu coração, você vai achar que isso é Jesus. Na minha cabeça é simples. Elas compram Jesus que está ali de nós. Só que elas não sabem explicar o que elas estão comprando. Agora imagine se eu chegar lá e não falar disso. Olha a negligência que eu estou fazendo. Nossa, eu olho para vocês assim, vejo tanta paz. Nossa, você não está vendo a gente. Você está vendo Cristo. Você lembra que quando Jesus fala que você é a luz do mundo? É isso. Na verdade, o Paulo não fala que nós é a lamparina, que a luz é Jesus. Quem está lá? Quiser só lamparina. Vamos que já tem gente com som. Vamos embora. Olha só. 2 Pedro, vamos para o capítulo 3, para a gente encerrar. Pedro 3,14. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. Sabe o que Pedro está dizendo? Vigia. Vigia. Porque ore a Deus para que ele te encontre de maneira irrepreensível e na paz. E quem é a paz? Quem é a paz? Cristo.
apostasia. Pedro está dizendo, eu espero que Deus, ao te reencontrar, ele te reencontre em paz. Bora seguir. Apocalipse, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. E com isso, eu vou encerrar de verdade. Não é para enganar os irmãos. A gente fala que vai terminar, não termina, né? E está escrito assim. Presta atenção nesse texto. Verso 4. E saiu outro cavalo. Um cavalo vermelho. Esse cavalo não é Satanás, tá? Depois você pode ler todo o capítulo, você vai entender o que eu estou falando. E ao que estava montado nele, foi dado que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado grande espada. Vou ler de novo, que eu estou lendo no celular, eu pulei uma parte aí. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra. De modo que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Meu irmão, minha irmã, a paz será tirada da terra. E no dia que isso acontecer, esse lugar será o lugar mais perigoso para se estar. Lembra que eu disse que quando você vai pregar o evangelho, você tem que ter consciência que o evangelho já está sendo pregado? E você não pode ter a arrogância de achar que você está levando Deus. Ou Deus já está lá onde você chegou, meu irmão. Ou você está enrolado. Porque não existe um lugar nessa terra que Deus não habite. Não existe. Não existe um lugar que Deus não habite. Portanto, esse texto está dizendo que vai chegar um dia que esse homem, nesse cavalo, vai tirar a paz da terra. E esse mesmo homem recebe uma espada. Acredito eu, para cumprir o juízo de Deus, o juízo final. Portanto, meus irmãos, a paz é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. E ela responde pelo nome de Jesus Cristo. Essa paz, ela veio destruir o muro que havia entre Deus e os homens. E destruir a inimizade. E, ao mesmo tempo, criar a paz. Por quê? Porque ele é o Logos criacional de Deus. Portanto, tudo ele cria, inclusive a paz. E você foi colocado a viver na paz e não com paz. Por isso, meu irmão e minha irmã, como eu falei no início, espero que você entenda. Antes da criação, antes da queda, não havia necessidade de paz. Por que será? Por que, meus irmãos? Porque tudo era harmônico, tudo era perfeito. Por isso que a paz é uma reação espontânea do amor de Deus. Assim como a ira é uma reação espontânea da justiça. Amém? Amém, meus irmãos? Antes da gente encerrar, alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só coloquei no grupo aí, desenho do 13 ao 17, o grupo que trouxe parte do princípio do herói. Para levantar a mão aqui, espera. Legal, legal. O Haroldo colocou uma ilustração, ele falou que é bem legal para ele falar sobre o muro, não é isso? A separação. Exato. Que o Paulo ilustra. Maravilha. Obrigado, Haroldo. Irmãos, encerro com esse versículo. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu quero falar uma coisa. Ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, 11. E a pergunta é, Deus cumpriu ou não a sua promessa? E ele cumpriu na sua vida, meu irmão. Isso é o que importa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa. Pode falar. No começo de tudo que você falou, você deu essa imagem dessa rocha grande que tem um passarinho aí,
Sabe que é bíblico, porque no Cântico dos Cânticos, posso ler um passagem que fala disso? Por favor, Michele, pode ler. Está no Cântico dos Cânticos, capítulo 2, 14. Diz, 2,14 diz, minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostra-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e seu rosto é lindo. Amém. Amém, Michele. Que legal. Qual que é a referência, segundo? Cântico dos Cânticos, 2,14. Cântico dos Cânticos, 2,14. Que legal, Michele, eu nem sabia. Tá. Muito bom.